Olá, sejam todos bem-vindos ao English with Purpose, onde você encontra inglês com objetivo e interpretação de texto com propósito. Meu nome é Leonardo Jordão e nesse vídeo veremos o edital ITA de 2025, principalmente a parte de inglês, a gente vai dar uma olhada, comentar uma parte de português também, algumas coisas, e vamos ver parte da prova, tá? A prova é composta de 4 textos desse ano, 2025. Então, temos aqui ITA 2025, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, prova e edital. Vamos começar a dar uma olhada aqui no edital. Quero mostrar para vocês aqui, é um edital, ó, de 52 páginas e vamos buscar dentro dele o que que fala de inglês. Então, aqui na página 47 do edital, a gente tem basicamente um parágrafo, né, descrevendo a prova de inglês e o que que é esperado dos candidatos, né, para realizar essa prova. Então, vamos ver aqui especificamente o que que o edital diz em relação ao inglês. Ó, o exame de inglês visa a avaliação do candidato em sua competência para compreender textos autênticos em língua inglesa. Então, o que que isso significa? Textos autênticos. Eles foram lá, pegaram um texto qualquer da língua inglesa, colocaram e vão fazer perguntas sobre esse determinado texto. Isso significa só que eles não vão escrever um texto para vocês responderem questões sobre esse texto. Tá? Para a prova. Vai ser pego um texto autêntico da língua inglesa. Tá? Isso significa também que não é esperado, por exemplo, um easy reader, né? Uma leitura já para o nível básico de inglês ou intermediário de inglês, avançado de inglês, não tem essa graduação de níveis, né? Um texto autêntico em língua inglesa, tá? Não especificado o nível também, né? Ou a gente vai conhecer as características da prova, né? Através dessa daqui que a gente está pegando como modelo. As questões, todas de múltipla escolha, avaliarão a capacidade do candidato de predizer conteúdos, inferir significados, reconhecer vocabulário dentro de contextos diversos e identificar estruturas gramaticais essenciais à compreensão dos conteúdos apresentados. Bom, minha intenção não era trazer nenhum spoiler aqui nesse vídeo hoje, mas já trazendo, né, vou abrir aqui para vocês. Leia o texto a seguir para responder as questões 37 a 39. Por que que eu cortei essa parte do edital e já comecei a trazer esse spoiler aqui? Porque eu quero já adiantar para vocês e ver como que a gente consegue, né, predizer conteúdos, inferir significados, reconhecer vocabulário. Então dá uma olhada aqui, ó. Eh, eu espero talvez que você já tenha visto o vídeo um dos vídeos que eu tenho falando sobre substantivo, então que é a essência da língua, né? Então, como que a gente vai ali, ó, predizer conteúdos? Principalmente atrás de substantivos e verbos. Mas assim, a primeira coisa que a gente bate aqui, essa análise geral do texto, a gente vai direto para o título, né? Que no caso não tem o título, então a gente vai para a fonte e a gente toma isso como título, né? Para a gente ter uma ideia do assunto. Então a gente tem aqui Astrophysics for People in a Hurry. A gente toma isso como título, a gente já tem mais ou menos uma ideia do tema, né? Mas enfim, aí a gente vai lá, ó, predizer conteúdos, então. A gente pode ir atrás agora de palavras que a gente conhece, né? Então, vou ver assim, principalmente substantivos, né? Os anos recentes, more than a week goes. Então, aqui a gente está falando de tempo, aqui a gente está falando de tempo. Então, ó, o primeiro substantivo aqui, ó, news, né? Comic discovery, né? Né, descobertas cósmicas, né? Vamos tentar reconhecer algumas palavras aqui, ó. Headlines, esse aqui, ó, mídia,
né? Eu estou atrás de cognatos, palavras que eu conheço, né? Interest, ó, universe. Vamos ver, né? Quais esse grupo de palavras pertence a qual tema, né? Qual tipo de assunto, né? Que traz aqui? Quais palavras vão começar a se repetir? Olha, tá vendo? Isso é uma leitura rápida, tá? Eu estou fazendo mais devagar aqui para vocês observarem os passos, né? Então aqui, ó, rise, um aumento, né? Increase também aumento, appetite, science, né? Evidence, TV shows, ó, TV shows tem a ver com mídia que a gente viu lá em cima, né? Ó, science de novo, success of science, science fiction, right? Science fiction filmes, aqui a gente já pega uma ideia maior, né? Tá vendo que eu estou ignorando os verbos por enquanto, a gente está indo atrás de substantivos, né? Ó, cenas, né? E como que a gente reconhece esse tipo de vocabulário? Por terminações, cognatos, né? Palavras que parecem em português. Ó, producers and directors, isso aqui tem a ver com os filmes lá em cima, não é isso? Theatrical, important scientists, ok, ó. Interest, de novo, mesmo lá de cima, procurando palavras que se repetem e tem mais ou menos, né, facilidade da gente compreender com um pouco a bagagem do inglês, se for o caso de vocês, né? Ó, science de novo, festival science, science fiction de novo, conventions, né? Documentaries, for television, tem a ver com mídia aqui em cima, né? Tem a ver com television shows. Então aqui a gente nem, eu não li. Você viu que isso aqui não é uma leitura. O que a gente está fazendo aqui é uma caça a palavras conhecidas, né? Eu não fiquei preocupado em grifar, nem marcar, eu estou assim só realmente correndo o olho aqui, né? Vamos lá no segundo parágrafo. The highest grossing film, aqui, ó, filme de novo, que tinha lá, né, o director, né, a Story on a Planet, ó, planeta aqui, ó, tem a ver lá com o universo, star, distant star, uma estrela distante, né? Ó, atrizes, aqui, ó, astrobiologist, é bem parecido, né, com português. Science de novo, outra relação de tempo in this area, the field, né, rises to the top. I think I know why. Aqui a gente tem uma diferença, né, do sujeito, né, o autor já se inclui, né, na história, né, at one time or another, é outra relação de tempo. The night sky, ó, sky tem a ver lá com universe. What does it all mean? How does it all work? And what's my place in the universe? Universe aqui de novo. Então, depois dessa coleta aí que a gente fez de palavras, né, a gente pode inferir significados. Quais foram as palavras que mais repetiram aqui, ó? Vocês lembram? Caso vocês queiram fazer essa catada assim circulando, é interessante, mas eu não sugiro tanto isso não. A gente vai ver mais para frente. Isso daqui é uma questão de você praticar para você fazer assim visualmente depois. Só realmente correr o olho nas linhas, né, e em busca de palavras, né, que remetam a um determinado tipo de assunto ou algum determinado tema, né, alguma área específica, né? Então aqui, ó, se repetiu muito universe, science, né? Teve a ideia da mídia lá, television shows, né? Teve mais coisas, ó, filme de novo, director, né? Teve aqui atores, aqui, ó, actors, né? As cenas, né? Então, esse texto com certeza está falando de alguma coisa, né, relacionada aí ao mundo do universo e os filmes, né? Então a gente já está inferindo significados. A gente ainda não leu, a gente ainda está
tendo essa ideia inicial que o texto provavelmente está falando disso, né? Depois a gente passa para outra parte que é reconhecer vocabulário, a gente já começou a fazer. E só que agora a gente já vai numa análise mais profunda da língua, tá? Isso aqui eu já vou fazer com você quando a gente estiver resolvendo a questão. Eu só dei esse spoiler aqui para poder ilustrar essa questão de como que a gente vai para predizer conteúdos, inferir significados e reconhecer vocabulário, ok? Vamos voltar lá então para o edital. Então, voltando aqui para o edital, a gente tinha parado aqui, né? Até reconhecer vocabulários dentro de contextos diversos, né? E identificar estruturas gramaticais. Aqui já é a parte mais de sintaxe, né? Como que uma palavra se liga à outra, que é realmente o próximo passo lá. A gente vai fazer durante a resolução das questões, né? A gente vai observar como que está sendo feita a estrutura da frase, como que essas palavras, né, se conectam umas com as outras, né, para passar determinada ideia, e com isso continuar essa habilidade de predizer conteúdos, inferir significados, tendo como base o que você conhece e a estrutura da língua. A estrutura da língua vai te dar um contexto muito maior para você conseguir inferir os significados do que só aquela pré-visualização que a gente fez, pré-reconhecimento de palavras, né, vamos assim dizer. Né? Então, aqui, ó, continuando, os textos utilizados serão extraídos das mais diversas fontes, né? Isso aqui também já é esperado. As questões deverão avaliar a compreensão global de textos propostos, bem como a compreensão detalhada de expressões, frases e palavras dentro do contexto. Além de questões para avaliação da compreensão dos textos, poderão compor a prova questões formuladas a partir de expressões idiomáticas, frases isoladas ou tiras cômicas, dentre outras. Então, é uma variedade aí muito grande do que pode aparecer na prova, né? Por fim, exige-se do vestibulando as habilidades de sintetizar as ideias principais de um texto, identificar os objetivos e as intenções do autor e de mobilizar conhecimentos a fim de identificar as relações de sentido entre as partes de um texto. Ou seja, então toda essa análise mesmo é para chegar na semântica, qual que é o sentido do texto, né? Ou o sentido de determinada palavra, né? Qual que é a intenção do autor. Então, isso tudo que já é a parte mais semântica, a gente deixa para fazer no final, né? A gente começa a analisar o texto na parte morfológica mesmo, passa para a sintaxe e aí a gente chega na semântica, né? A semântica fica assim muito assim abrangente para as pessoas não sabem, mas justamente isso, qual o sentido final, né? E todo o texto tem por objetivo, né, transmitir algum sentido, alguma mensagem. Vou passar aqui agora com vocês, ó, rapidinho na parte de português, está lá no edital na página 45, tá? O português ele detalha já um pouquinho mais a língua, né? E o que que a gente pode aproveitar no, na parte de inglês em relação a esse conhecimento, né? Todo esse conhecimento de português, na realidade, ó, parte de morfologia, estrutura das palavras, morfemas, radicais, processo de formação de palavras, isso é essencial você estudar inglês, tá? Porque isso vai te ajudar a, a entender a morfologia, né? Qual a função da palavra ali na frase, no caso, né? Então, esse conhecimento é fundamental que você aplique em inglês também, esse conhecimento em português, né? Tem a classificação, flexão de palavras também, isso também ajuda. Passando para a parte já de sintaxe, também aí sim você vai começar a ver como que uma palavra se junta à outra, né? Então, assim, temos casos aí, concordância nominal, verbal, regência verbal e nominal que a gente aprende em português, e em inglês a gente também tem concordância, regência,
né? A gente também estuda qual verbo que combina ou não combina, né? Como que o substantivo combina ou não combina com outras palavras. Crase você pode esquecer, colocação pronominal em inglês é muito simples, né? A questão da pontuação, ela é fundamental porque você aplica, as regras são muito parecidas em português e inglês, né? Então, assim, para interpretação de texto, a pontuação ajuda bastante, a gente vai ver isso na prática aqui, como que a pontuação ajuda completamente na interpretação do texto. Tá? Período simples e período composto, essa noção tem que estar bem clara, tanto para vocês em português quanto em inglês, porque vocês vão fazer uma prova também de português, que requer esse conhecimento, e esse conhecimento pode ser facilmente adaptado, né, para o inglês, né, para interpretação de textos em inglês. A gente vai ver isso na prática aqui, como acontecendo também. A parte de semântica, daqui do edital de português, ela puxou muito para figuras de linguagem, né? Que é normalmente trabalhado também na parte de semântica, intertextualidade, né? Isso a gente vê em qualquer tipo de texto, mas assim, quando se pensar em semântica é sentido. Semântica é sentido. Então, quando você ouvir assim falar, por exemplo, que a pessoa chutou o balde em inglês, né? He kicked the bucket, né? Chutou o balde. Em português, o que que significa isso? Tem uma conotação em português que é diferente em inglês, né? Chutou o balde em português, a pessoa desistiu de alguma coisa, né? Em inglês, no caso, kick the bucket é morrer, né? Falecer, a pessoa não tá mais aqui. Então, assim, qual que é o sentido que essa palavra quer dizer? Tá? Então, a semântica ela engloba muito mais essa questão do sentido do que justamente só eh, essas figuras de linguagem, né? Tem aqui descritos, não vou ler todos para vocês, né? A estilística, ela já mais vê as figuras de palavras mesmo, a escolha de palavras, né? Escolha, vocabular, né? Então isso daqui traz muitas informações para você sobre o tipo textual ou a área também de que o texto está falando, né? Então a gente chega aqui finalmente em leitura e interpretação. Deixa eu só colocar isso aqui em cima. O PS aqui que eu estou usando. É leitura e interpretação de texto, tá joia? Então a gente tem aqui, ó, diferentes gêneros textuais, literários, não literários, verbais, não verbais, né? Que podem ser, por exemplo, história em quadrinho, ilustrações, né? Então, não verbais, características e estruturas de diferentes produções textuais, nível, linguagem, ou seja, pode vir qualquer coisa, e isso eu entendo também para a parte do inglês, né? Mesmo porque se eles fossem colocar texto sobre determinada área ou sobre determinado tema, isso daí estaria no edital, né? Então, na leitura e interpretação, eles frisam muito bem da leitura superficial e a estrutura profunda. Então, assim, você tem que aprender realmente a desenvolver as duas habilidades. O que a gente começou a fazer aqui no spoiler foi aquela leitura superficial, né? E tem outro tipo de leitura também ativa, porque você já vai lendo, buscando as palavras, né? Buscando as informações que você quer saber, né? Na realidade, buscando as palavras é quando você lê com uma ideia geral do texto. Pegar a ideia geral do texto, você vai em busca das palavras, né, que você conhece, para entender o assunto, do que o texto está falando, né? E depois que você já sabe que tipo de informação que você precisa procurar no texto, aí sim você vai já com a intenção de fazer uma leitura detalhada do texto, já aquela leitura buscando a informação. Não é isso? Deixa eu voltar aqui, tinha um pedacinho. Variedades linguísticas, importância, uso, né? Vários tipos, né? Linguagem coloquial, não, né? E a gente tem ainda na parte de português a parte de literatura. Isso a gente, né, não conta com o inglês. Quero mostrar para vocês um pouco da prova, rapidinho aqui, ó. Dando uma olhada aqui. Essa aqui a gente está falando da prova da primeira fase do ITA, tá joia?
que compõem a prova: matemática, física, química e inglês. Vendo uma prova aqui, ó, de 28 páginas, não tem estudo, tá? Tem várias páginas no final de rascunho, mas para quem não está familiarizado com a prova, isso daqui é o que vocês têm que começar já a saber: o número de questões, 48 questões de múltipla escolha, né? Sendo 12 de cada, né? 12 de inglês. Aqui, ó, na página 15 a gente já tem as questões de inglês, tá? Então a gente tem, ó, leia o texto e responda as questões de 37 a 39, essa que a gente vai fazer hoje, que a gente deu uma olhada no spoiler. Então a gente tem a questão 37, olha só, enunciado em português, respostas em português, tá? Isso que eu quero acompanhar aqui com vocês, ó. 38, português, português. 39, português e português. Três questões, né? No próximo vídeo a gente vai ver as questões, ó, de 40, 42, ou seja, duas questões só para esse texto, ó, o tamanho do texto, pra vocês terem ideia, um pouquinho maior, né? Aqui a gente tem duas questões só com enunciado e opções em inglês. Questão 42, também inglês. 43, 44, um texto mais ou menos do mesmo tamanho que a gente vai ver agora, né? Para uma questão, português, 44, português, não, português. Tá? E por fim da prova, a gente tem ainda das questões 45 a 48, um texto mais ou menos desse tamanho. Nenhum deles tem título, tá vendo? Esse aqui, ó, Science, só. Questão 45, também inglês. 46, português. Então, eles vão mesclando as línguas aí na prova. Eu queria mostrar isso para vocês também. 47, uma questão mais de assinale a alternativa correta. Então, você tem que prestar atenção em cada uma dessas alternativas e depois ainda escolher a alternativa correta aqui. 48 também, português com as opções em inglês.